Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nós vamos estar vendo aqui algo muito precioso, muito especial. E eu creio que essa palavra ela vai abençoar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, eu quero que você acompanhe a leitura comigo dos versículos de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6, eu quero que você acompanhe, é um texto conhecido de muitos, e o Espírito Santo tem nos conduzido para compartilhar essa palavra com você, com vocês que estão nos assistindo, e o nosso desejo, o nosso propósito é que Deus ele possa usar as nossas vidas para ministrar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Jeremias 18, de 1 a 6, me acompanhe aí. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é a casa do oleiro. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja bem-vindo à casa do oleiro. Olha aí, gente, ó. Seja bem-vindo à casa do oleiro. Esse é o tema da palavra de hoje que a gente vai estar ministrando. Quero que você aperte o cinto, não saia daqui nem fisicamente, nem mentalmente. Fique aqui conosco, que eu creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração. Queridos, qual é a nossa forma? Qual é o nosso jeito? Quando eu faço essa pergunta, você sabe o que me vem à mente? Você lembra quem chegou a, talvez eu esteja falando de algo que está muito lá no passado já, mas o que me vem à mente são aqueles docinhos feitos no formato de animais. Lembra de avezinho, docinho, formato de, você comprava, né? Quem lembra disso, gente? Por favor, não me deixe perdido aqui, graças a Deus, alguns são da minha época, obrigado pelo apoio, viu? Mas isso me vem à mente, que você comprava, era aqueles docinhos no formato de macaquinho, no formato de uma onça, né, formato de uma ovelha. Então era muito interessante até para motivar a criança a se alimentar. Como eles eram feitos? Eles eram feitos, querido, preparava massa e a estendia sobre uma mesa ou sobre um balcão e depois pegava a forma. E então colocava a forma sobre aquela massa ou a massa dentro da forma. E quando se tirava a forma, lá estava aquele objeto, aquilo que foi preparado de acordo com a forma. Era de uma forma muito simples, ou é ainda, aqueles que ainda fazem. E isso é uma maneira muito simples disso acontecer. Colocava-se a forma, pressionava e depois lá estava de acordo com a forma, aquilo que se desejava fazer. Essa é a maneira de se moldar alguma coisa, mas sempre tendo em mãos uma forma. Por que eu estou introduzindo esta palavra com este exemplo, usando essa ilustração? Porque às vezes, pare para você refletir comigo, no que diz respeito à nossa vida com Deus, seja a nível pessoal, seja ministerial, familiar, seja profissional, e sabe o que parece? Parece que às vezes a gente fica esperando que alguém apareça, de preferência que seja uma presença muito gloriosa, tipo o arcanjo Miguel, que apareça e ele venha com uma forma especial, e lá ele coloca sobre a gente, ou a gente entra nessa forma, e quando sai está 100% pronto. Parece que a gente está aguardando que um milagre sobrenatural aconteça, e de uma hora para outra, nos apronte por completo. Mas eu quero dizer que o processo de Deus não é assim. Não é assim que funciona. Deus ele tem um processo para trabalhar na minha e na sua vida, para que nós sejamos aquilo que Ele planejou desde o início da nossa criação. Diga processo.
Amém, queridos? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos acabar nos decepcionando no meio da caminhada. Eu pensei que ia acontecer de outro jeito. Aí Deus está dizendo: ei, eu ainda não terminei, eu ainda não acabei. Está no processo. Amém? Ainda está no processo, não é o fim. A coisa está acontecendo e nós precisamos entender. Não existem forminhas, queridos, para serem usadas e tudo fica prontinho. Existe um processo de Deus que nos molda, que nos conforma, que nos adapta segundo o seu propósito e vontade. Cristo é a nossa forma perfeita. Amém? Ele é a nossa forma perfeita, mas vai nos conduzir por um processo para que a gente alcance aquilo que Deus ele espera e deseja, almeja com relação a cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Deus, lá no início, a Bíblia nos revela ele sendo o primeiro oleiro, o primeiro criador, aquele que fez o homem, diz a Bíblia, do pó da terra. Olha o que está escrito, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Queridos, o que é interessante é que os oleiros, eles usam tanto barro e usam água para preparar, para moldar e fazer o vaso. Mas o oleiro, dos oleiros, Deus, ele só usou barro, não usou água. Mas ele conseguiu fazer um vaso perfeito. Por quê, pastor? Porque ele tinha o barro, mas ele mesmo era a água da vida. Ele usou da sua essência para moldar o homem segundo o seu propósito. Eu tenho barro, mas eu tenho a minha essência, eu tenho a água da vida para molhar esse barro e moldar de acordo com a minha vontade e de acordo com o meu propósito. Assim que ele planejou tudo isso, assim que ele trabalhou. Esse oleiro do texto de Jeremias que nós lemos, o que o texto ele nos revela, queridos, ele representa, esse texto aqui, ele nos mostra que este oleiro representa o próprio Deus. Este oleiro ele representa o nosso Deus, e um dos atributos desse nosso Deus é a perfeição. Diga comigo, Deus é perfeito. E em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí de repente você pode me perguntar: pastor, por que você está falando de perfeição de Deus aqui? É porque, para chamar a sua atenção, que em Jeremias 18, versículo 4, Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, ele observa que uma coisa acontece. Olha aí: descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Mas enquanto ele está trabalhando, a Bíblia diz que o vaso se quebrou em suas mãos. O vaso que ele estava fabricando se quebrou em suas mãos no momento em que ele estava trabalhando. Aí vem a pergunta: pastor, como pode? Como um vaso que está sendo feito pelo próprio Deus pode quebrar em suas mãos? Se ele planejou, se ele desejou fazer um vaso precioso, como que ele pode permitir que tal vaso quebre em suas mãos enquanto ele está trabalhando, preparando esse vaso? Como que isso pode acontecer? Queridos, preste atenção. Nós obtemos essa resposta quando nós entendemos o que é necessário para o oleiro fazer um vaso. Nós vamos entender quando nós percebemos o que é de fato necessário. Preste atenção, todo oleiro ele precisa de um bom barro. Todo oleiro precisa de um bom barro, não é qualquer barro, precisa de um bom barro. E esse bom barro, ele tem 3 características. Primeira característica de um bom barro é: ele tem que ter liga. Esse bom barro, em primeiro lugar, ele tem que ter liga, ou seja, ele precisa estar ligado entre si. É uma ligação, uma sociedade, uma junção, uma união. Precisa, você sabe a liga que você... Não, ele está no ponto. Então, em primeiro lugar, ele precisa ter liga. Em segundo lugar, esse bom barro, a segunda característica dele é que ele tem que ser limpo.
não pode ter sujeira nele. Você vai entender, daqui a pouco você vai entender que por que o barro, ele não pode ter sujeira. Você vai já entender comigo. Terceira característica do barro, ele tem que ser homogêneo, ou seja, isso significa que o barro tem que estar molhado por completo, umedecido como um todo. Não pode estar uma parte molhada, outra seca, outra mais ou menos, não, ele tem que estar umedecido como um todo. E entenda isso aqui, este barro, ele tendo essas três características, aí a gente vai chegar à seguinte conclusão: nós podemos declarar que é impossível esse barro ou esse vaso se quebrar nas mãos do oleiro. Se ele tiver essas três características, nós podemos afirmar que é impossível ele se quebrar nas mãos do oleiro. E esse barro, preste sua atenção, para ele ser homogêneo, ele não pode ter bolhas, porque se tiver bolhas no meio dele e ele for fabricado daquela forma, você sabe o que vai acontecer? Quando ele for para o forno, ele vai estourar. Então, quando nós entendemos isso, a gente vai perceber, então não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser um trabalho artesanal. Tem que ser de fato um trabalho artesanal. Tem que ser bem feito. Se nesse processo de edificação, de construção de Deus em nossa vida, algo não está dando certo, algo não está funcionando, entenda, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, a culpa é sua. Vou repetir, se nesse processo de fabricação algo não está funcionando, não está dando certo, entenda, a culpa não é de Deus, não é do oleiro, a culpa é do barro, não é de Deus. Nós aprendemos que Adão foi aquele que transferiu culpa para Deus. Adão, por que tu fizeste isso? Foi a mulher que tu me deste. Vamos parar de transferir culpa para os outros, transferir culpa para Deus. Entende? Então, se alguma coisa não está funcionando, não está em Deus o problema. Porque entenda, se nós estamos nas mãos de Deus, existe 100% de possibilidade de tudo dar certo. Existe 100% de possibilidade de tudo dar certo. Então entenda isso, se o vaso se quebra nas mãos do oleiro, a culpa não é do oleiro, é do vaso ou do barro. O barro não está manifestando boas características, boa qualidade, porque quando o barro é bom, o oleiro não tem dificuldade para trabalhar na fabricação do vaso. Vou repetir, quando o barro é bom, o oleiro não tem dificuldade para trabalhar na fabricação do vaso. Não pergunte para ninguém, mas já comece a perguntar para você mesmo: que qualidade de barro eu sou? Que tipo de barro eu sou nas mãos do oleiro? Como eu falei no início, seja bem-vinda à olaria. Mas nós precisamos começar a refletir a respeito disso. Pastor, e quando o oleiro não encontra um bom barro para fazer o vaso, ele desiste? Diga assim comigo: não. Se ele, preste atenção, se o oleiro não encontra um bom barro para ele fazer o vaso dos seus sonhos, ele desiste de procurar? Não, ele não desiste. Então, pastor, o que ele faz? Preste atenção, o oleiro sai à procura de um bom barro, de repente um barro limpo, um barro bonito, o barro dos seus sonhos, e ele não encontra. E quando ele não encontra, você sabe o que ele faz? Ele pega um barro sujo e leva para a olaria. Vou repetir para você entender profundamente. Deus estava procurando barro limpo, não encontrou. Vou pegar barro sujo e vou levar para a minha olaria. Quem está entendendo aí, gente? Ele não desistiu de procurar.
Ele não desistiu de procurar. Entenda isso, Deus não desistiu de procurar. Ele não desistiu, ele não parou. Ele pega o barro sujo, o mesmo barro, e leva. Mesmo o barro estando sujo, escute, o oleiro o leva e vai trabalhar nele, fazendo o que? Limpando, até que ele se torne um barro apropriado para que ele possa fazer um vaso. O processo demora um pouco, demora. Mas o oleiro está trabalhando com objetivo. Ele está trabalhando com foco. Peguei um barro sujo, mas eu quero lhe dizer que ele, aos olhos dele, ele não está vendo mais um barro sujo. Ele já está vendo um vaso de honra. Ele já está vendo um vaso de honra. O diabo está dizendo, continua sendo um barro sujo. O oleiro diz, na minha mão não. Nas minhas mãos eu já estou vendo um vaso de honra. Amém, queridos? Agora entenda como é esse processo. Caminhe comigo. Como é esse processo, pastor, que se dá? Ele pega o barro sujo, tá? Pegou o barro sujo, não desistiu de procurar, pega o barro sujo, do jeito que o Elcio estava lá no mundão, perdido, sem Deus, sem Cristo na vida. Ele pega esse barro sujo e leva para a olaria dele. Como é que se dá esse processo? Caminhe comigo aí. Primeiro ponto: quando o barro chega a uma olaria, a primeira coisa que ele recebe é água. Palavra de Deus. Sem palavra, o milagre não acontece. Tem que ter palavra. Renovar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um renovo. A palavra, ela precisa lavar, ela precisa cumprir o seu propósito. Ela precisa cumprir o seu propósito. Ele pega e coloca o barro na água. Por quê? Sabe por quê? Porque esse barro, ele vem sujo. Esse barro vem duro. Esse barro vem seco. Esse barro vem sem vida. Ele precisa ir para a água. Ele precisa ir para a água. Amém, queridos? Ele precisa ser molhado, ele precisa ser encharcado na água. Você sabe por quê? Pare para você pensar, como nós chegamos, a pessoa chega, parece que comeu as ervas amargas do Egito. A pessoa vinha amarga, ferida, machucada, destruída, sem esperança, vem toda arrebentada. Aí o oleiro pega, vem cá, você precisa de água. E ela é exposta à palavra. E quando Jesus, lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Ele chega diante de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, nunca, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E diz, então, Senhor, sendo assim, me dá logo um banho. Me banha logo do alto da cabeça à planta dos pés. Aí Jesus disse, olha aqui, quem já está limpo não precisa ser banhado. E Jesus disse para eles, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se expor, o barro chega duro, sem vida, seco. A palavra é água, a palavra molha, a palavra vai tirando toda a rigidez, sabe, toda a dureza, toda a insensibilidade, ela vai trabalhando o que precisa ser feito. Põe na água, expõe a água. Salmo 51, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 7, purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isaías 1, 16, lavai-vos,
Purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Jeremias 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Você lembra aquele ditado? Água mole, tanto bate. Pastor, mas esse barro é muito duro, meu irmão, coloca aí debaixo da água. Pastor, é muito seco, coloca debaixo da água. Você sabe o que o meu Senhor Jesus diz, através do apóstolo Paulo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ouvir a pregação. Expõe a água. Está seco, coloca diante da água. Está duro, coloca diante da água. Está sem vida, coloca diante da água. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E o processo vai se dando e a coisa vai acontecendo. Ouça, se queremos ser transformados em vasos, nós temos que nos expor à palavra. Vou repetir, se queremos ser transformados em vasos de honra, nós precisamos tomar a decisão de nos expor à palavra. Precisamos decidir, eu me exponho à palavra, eu me exponho à palavra. Por um tempo, você sabe o que acontece? O barro, ele precisa ficar de molho, ele precisa ficar na água. O que é isso, pastor? É o oleiro molhando e amolecendo o barro, pois ele tem um propósito de transformar barro em vaso de honra. Ele está molhando, ele está moldando, ele está trabalhando, porque ele tem um propósito. Eu estou transformando esse barro em vaso de honra. Eu estou trabalhando neste processo, eu estou fazendo esta obra. Agora preste atenção, tem um mistério aqui nisso tudo. Qual é o mistério? Preste atenção, quando o barro é colocado no tanque com água, ele começa a diminuir um pouco. Vou repetir, quando o barro é colocado no tanque com água, ele começa a diminuir um pouco. Ok, já diminui um pouco. Quando mesmo está pronto, e enquanto ele fica secando, ele diminui mais um pouco. E quando ele vai para o forno para ganhar o esmalte, ele ainda diminui mais um pouco ainda. Pastor, por que assim? Porque grande só tem um. Grande só tem um, que é o oleiro dos oleiros. Amém, queridos? Grande só tem um. Você lembra aquela proposta? Para mim foi uma proposta diabólica, que chegaram com João Batista, querendo colocar ele contra Jesus. Olha, João, aquele que tu batizaste no Rio Jordão, ele está batizando e está todo mundo indo atrás dele. Você não vai fazer nada. Vamos nos rebelar. Você não vai fazer nada. Aí João olha para ele e diz: ele é o noivo, eu só sou o convidado do noivo. É ele que é o noivo. A minha alegria está nele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele deve crescer, eu devo diminuir. Então entenda isso, nesse processo o que acontece? O barro vai para a água, ele diminui. Já está pronto, tem que secar, diminui mais um pouco. Agora vai para o forno, diminui mais um pouco. E dentro desse processo ele vai reconhecendo que tem um grande. Grande é o Criador, grande é o nosso Senhor, grande é aquele que nos fez, e é aquele que não desistiu de nós e que tem trabalhado na nossa vida, dia e noite, dia e noite. Olha aqui para mim, o Espírito Santo, gente, ele tem um prazo de entrega. Para você que não sabe, o Espírito Santo veio para cá com um prazo de entrega. Ele está trabalhando na minha e na sua vida, porque ele tem um prazo. Qual é essa data, pastor?
o dia da volta de Jesus. Já tem que estar pronto. Então ele está trabalhando, meu irmão, minha irmã, a todo vapor. Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Pode não parecer, mas ele está trabalhando. Porque ele não veio aqui para descansar, não. Ele veio para trabalhar. E ele está trabalhando. Amém? Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Lição: o processo de fabricação do vaso na casa do oleiro tende só a diminuir. Guarde isso. O processo de fabricação do vaso na casa do oleiro tende só a diminuir. Por quê? Foi aquilo que eu lhe falei. Porque grande só existe o nosso Deus. Ele é o Deus transcendente, ou seja, é o Deus superior, é muito elevado, que ultrapassa, que vai além de todas as coisas. Segundo passo nesse processo. Primeiro passo é que o barro tem que se expor à água. Segundo passo, querido, me acompanhe. Segundo passo, o barro deve estar à disposição do oleiro. Primeiro, tem que se expor à água. Segundo, ele tem que estar à disposição do oleiro. Você sabe o que isso fala? Olha aqui para mim. Não é o barro que olha para o oleiro e diz: me faz assim, assim, assado. Não, é o oleiro que olha para o barro e diz: eu vou te fazer assim, 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 de acordo com a minha vontade e propósito. Não queira tomar o lugar do oleiro, porque na olaria só existe um oleiro, o resto tudo é barro. Então o barro precisa estar à disposição do oleiro, porque ele já tem algo em mente no coração. Eu sei o que eu vou fazer. Você sabe o que eu imagino? Na minha axiologia, um dia Jesus desce lá pela Rua da Palha, lá em Monte Alegre, no Pará, e vai descendo, e para em frente a uma casa de número 179, e fala para o Gabriel, que está o acompanhando de Gabriel: tem um menino aqui, caneludo, magro, já deram tanto apelido, canela de maçarico, perna de garça, um monte. O meu irmão fez até uma música de tanto apelido que eu tinha. Gabriel, tem um menino aqui, eu vou fazer dele um vaso. Ele vai ser um vaso. Agora é só um barro, um barro como qualquer outro, mas eu vou fazer dele um vaso, Gabriel. Olha aqui para mim. Um dia Deus passou por onde você estava. Ele disse: olha, tem um barro aqui todo sujo, mas eu vou transformá-lo em vaso. Eu vou transformá-lo em vaso. Vaso. Quem está recebendo isso aí, por favor, quem está recebendo? Isaías 45, 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alce? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Quem está dizendo: eu sou um caco, por que eu vou chegar e dizer: Deus faz isso, aquilo, aquilo? Não. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui como um barro. Tem alguma utilidade nas tuas mãos? Pega e faz aquilo que tu queres. Olha aqui para mim. Barro, guarde isso que eu vou lhe dizer. Barro nas mãos do diabo vai continuar sendo barro. Barro nas mãos de Deus vira vaso de honra. Barro nas mãos de Deus vira vaso de honra. Vira vaso de honra. O oleiro decide o que vai fazer. Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Entenda essa verdade e decida caminhar na revelação de quem você é nele.
Entenda esta verdade e decida caminhar na revelação, no entendimento de quem você é nele. Porque isso vai fazer todo sentido a partir do momento que tivermos esta revelação. Terceiro passo desse processo, caminhe comigo. Terceiro passo: para o barro ser transformado em vaso, ele precisa estar em... Ai, 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 eu vou ter que puxar a orelha de alguns aqui. Olha aqui para mim. Você sabe por que o oleiro parou de trabalhar na vida de alguns de nós aqui? Porque alguns de nós paramos de estar em movimento. Pastor, você está querendo dizer o quê? Vou já lhe explicar, preste atenção. Na medida em que o barro começa a se movimentar, o oleiro começa a trabalhar. O barro para, o oleiro para a sua obra. Pastor, você está falando o quê? Me explique, preste atenção. O seguidor de Jesus não pode parar. Não pode parar de orar. Não pode parar de ler a Bíblia. Não pode parar de congregar, de jejuar, de estar em comunhão com os irmãos, de viver uma vida cristã saudável. Não pode parar. Entende? Porque na medida em que o barro está se movimentando, o oleiro está trabalhando. Na medida em que o barro, porque ele está na roda, ele está na roda. Diga a máquina aí, tem algumas que aquelas mais antigas ainda era manual mesmo, ficava girando, ela fica girando aqui, o barro está rodando, o oleiro vai colocar a mão no barro, e se parar, ele tem que parar também. Olha aqui para mim, eu sou consciente de uma coisa, sinceramente, sem demagogia, eu acredito que na minha vida cristã, já era para eu estar mais adiante. Isso é algo meu mesmo, pessoal. Eu acredito que já era para eu estar mais além. Mas pastor, por que não alcançou isso? Porque em alguns momentos eu parei. E quando eu parei, o oleiro parou de trabalhar. Quando eu me conscientizei, disse: meu Deus, a obra ainda não parou. Espírito Santo, o senhor pode continuar? Vamos lá, Elsa. E o barro vai girando e o oleiro continua trabalhando. O barro vai girando, o oleiro continua trabalhando. Meu irmão, minha irmã, não pare. Se você parou de ir para a célula, volte aí. Se você estava sendo discipulado, parou o discipulado, volte o discipulado. Se você estava liderando uma célula, volte a liderar. Se você estava ajudando, auxiliando, volte. Se você era anfitrião, fechou as portas da casa, abre a porta da tua casa, meu irmão, comece a se movimentar e permitir que o oleiro continue trabalhando. Não pode parar. Não pode parar. Nós não podemos parar, queridos. Nós precisamos permitir que Ele continue essa boa obra, que Ele continue trabalhando nas nossas vidas, porque senão você sabe o que vai acontecer. De repente alguém vai olhar lá na frente: rapaz, o fulano converteu, estava indo tão bem. Aí vem aquela mesma pergunta que Paulo fez aos Gálatas: olha, vocês corriam tão bem, quem vos fez parar? Quem vos impediu de continuar obedecendo a verdade? Paulo diz: vocês estavam correndo, vocês iam correndo, mas alguém fez vocês pararem. Então, querido, nós precisamos ter um discernimento para entender o que o inimigo pode estar usando para tentar nos fazer parar. E a gente, em humildade, reconhecer e dizer: Espírito Santo, eu não quero parar. Eu não vou parar porque o Senhor não quer que eu pare, porque o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, eu dou liberdade para o Senhor continuar esta boa obra. Queridos, por que a igreja primitiva, os irmãos, eles foram tão bem sucedidos? Porque quando você lê Atos capítulo 2, depois do derramado do Espírito Santo, era uma igreja que não parava. Comunhão, partir do pão, orações, em cada uma havia temor, não havia necessitado entre eles, era no templo e de casa em casa. A coisa estava acontecendo, entendeu? O que está escrito em seguida? Dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Dia a dia, porque ela não parava, estava em movimento. Com muito amor e carinho, se for alguém conhecido do seu lado, pega no ombro com muito amor, dá aquela sacudida e diz: não pare.
Não pare, permita que Ele continue trabalhando. Amém, queridos? Vamos permitir que o Espírito Santo continue trabalhando. Escute, está difícil, não pare. Está doendo, não pare. As lutas são grandes, não pare. Você acha que não vai dar conta? Não pare. Por que, pastor, não é para parar? Porque o oleiro está trabalhando. Porque o oleiro está trabalhando. Nós não podemos parar. Quarto, a visita à casa do oleiro. Quem já foi numa olaria aqui, gente? Quem já teve oportunidade de ir? Alguns já foram, né? O que você já encontrou na olaria? Barro, né? Tem que ter barro, né, gente? Barro seco, barro molhado, tijolo, vaso inteiro quebrado, né? Telhas, né? Um monte de coisa você encontrou. Tinha um pouco de sujeira, ver pelo meio, né? Pedaço de barro, né? Sujo. Um monte de coisa você encontrou lá que é pertinente àquele lugar. Agora, preste atenção, existe uma visão distorcida nisso tudo. Qual é a visão distorcida, pastor? Preste atenção. Existem aqueles que chegam a dizer: eu não vou para aquela igreja. Sabe por quê? É porque lá tem muita sujeira, lá tem muita coisa errada. Isso é uma visão distorcida de uma olaria. Eu não vou, pastor. E digo, olha, para alguns pastores já aconselharam algumas ovelhas: fulano, se você está procurando uma igreja perfeita, não vá para lá se você encontrar, porque se você chegar a partir daquele dia, ela não vai prestar mais. Entende? Não vai. Se você chegar lá, a partir daquele dia ela vai ser imperfeita. A partir daquele dia. Então tem muita gente com essa visão distorcida, dizendo: olha, eu não vou para lá, porque lá tem muita sujeira, porque lá tem muita coisa errada. Me ouça isso aqui que eu vou lhe dizer. A igreja, ou na igreja, pode até ser encontrado sujeiras e coisas erradas, mas ouça o que eu quero lhe dizer nesta hora: que dentro da igreja, que dentro da olaria, tem o oleiro dos oleiros, e ele, dentro da sua olaria, ele molha, ele limpa, ele molda e ele transforma para que nos tornemos vasos de honra para a sua glória. Ele faz isso. Ele faz isso. Já encontrou alguma sujeira por aqui? Já deve ter encontrado. Significa que nós não somos perfeitos, mas eu quero lhe dizer que aqui é uma olaria. O oleiro está trabalhando na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Ele está trabalhando, amém? Ele está trabalhando, ele está trabalhando, amém, queridos? Ele está trabalhando. Olha, tem algo que precisamos entender aqui, escute: não adianta estar fora da olaria. O que isso quer dizer com isso, pastor? Preste atenção, não adianta estar fora da olaria. Por quê? Porque tem gente que quer ser transformada em vaso de honra fora da olaria. Você já viu um oleiro fazer vaso no meio da rua? Na esquina? Não, por quê? Por uma simples razão: ele tem o lugar certo para fazer o vaso. Olaria. Olha aqui para mim. Não tente ser melhor, ser perfeito fora da olaria de Deus, porque Deus escolheu a olaria para trabalhar nos barros e transformá-los em vasos. Fora da olaria, sem querer ofender ninguém, nós vamos nos tornar piores do que nós já somos, porque vamos estar longe da ação do oleiro. Ele escolheu trabalhar na olaria, amém? Quando Jesus chegou na casa de Levi, ou Mateus, o cobrador de impostos,
Primeira coisa que Levi fez, deu um banquete. Quem eram os convidados de Levi? Pecadores e publicanos. Ô raça, só barro sujo. E aonde Jesus, o oleiro, está? No meio do barro sujo. Jesus está lá no meio do barro sujo. Aí os fariseus estão de lá olhando e chamam um discípulo e diz: o vosso mestre come com publicanos e pecadores. E Jesus, percebendo aquilo, disse: olha, vão e procurem saber o que significa misericórdia quer e não holocaustos. E os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Bem-vindo à Olaria de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Antes façamos admoestações uns aos outros. Uns aos outros. Olhe, por favor, eu já fiz você repetir algumas vezes, mas por favor, olhe, diga: Deus tem o lugar certo para trabalhar na minha e na sua vida. Amém, queridos? Seja bem-vindo à Olaria de Deus. Preste atenção, estou caminhando aqui para o final, preste atenção para orar com você. Quando o oleiro está trabalhando na fabricação do vaso, se ele encontrar uma sujeira, me ouça, ainda que seja pequena, ele tem que parar o trabalho, só para tirar aquela sujeira. Por quê? Vai danificar, vai prejudicar a beleza do vaso. Então ele tem que parar para se voltar para aquela sujeira. Ela tem que ser tirada para que ele continue a obra. Pastor, de que sujeira você está falando? Pecadinhos, viciozinhos, imoralidadezinhos, maus hábitozinhos, embaraçozinhos, que são sujeiras que estão no barro. E me ouça, o oleiro dos oleiros, que é perfeito, ele vai precisar parar a obra para tratar da sujeira, que faz parte da obra também, mas ele vai precisar fazer isso. Por quê, pastor? Ele não me ama, não, é porque ele nos ama muito. É que ele tem que parar e dizer: eu não quero te fazer de qualquer jeito. Eu não quero que tu seja um Frankenstein espiritual, não. Miséria e queima. Pensou, um bando de Frankenstein foi fabricado de qualquer jeito? Não. Ele está fazendo o melhor. Ele está fazendo o melhor na minha e na sua vida. Amém, queridos? Pare para você pensar, quantas vezes o oleiro já teve que parar de trabalhar em nossas vidas, porque algo estava ou está atrapalhando ou impedindo que ele continue a obra. Quantas vezes ele já teve que parar, queridos? Eu tenho uma promessa de Deus para você. Levanta a mão aí. Eu tenho uma promessa de Deus para você. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se alguma sujeira já impediu dele estar trabalhando, ele está tratando daquilo que é necessário, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu estou debaixo da promessa. Amém, queridos? Nós estamos debaixo da promessa. Ouça, só depende de mim e de você para que ele continue a boa obra. De mais ninguém. Só depende de cada um de nós para que ele continue essa boa obra. Detalhe: depois que o barro, ele tiver sido transformado em vaso, ter secado, ele tem que voltar para as mãos do oleiro. E ele é colocado novamente naquela roda para que resíduos sejam removidos. E depois de todo esse processo, vem a melhor parte. Qual é a melhor parte depois de todo esse processo? O oleiro pega o barro transformado em vaso, depois de todo o processo,
e ele o leva para o fogo. Pastor, por que eu tenho que ir para o fogo, pastor? Olha aqui para mim. Porque vaso que foi fabricado e não passa pelo fogo é um vaso frágil, que pode se quebrar a qualquer momento. Deus não quer me fabricar aqui para que o diabo me quebre amanhã. Amém, queridos? Não podemos ser vasos frágeis, vulneráveis, não, Deus não teve como propósito isso. Você lembra a mensagem de João Batista? Eu vos batizo com água, mas está chegando alguém, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, porque todos nós precisamos, necessitamos disso. Jeremias capítulo 18, preste atenção, 18, versículos 5 e 6, vou ler em duas versões. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com que o povo de Israel, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Ouça, o Senhor não quer fazer de nós somente um vaso em suas mãos. Ele quer continuar trabalhando caprichosamente em nossas vidas, para que sejamos vasos belos, vasos lindos, vasos a respeito dos quais muitos irão dizer: esses vasos são verdadeiras obras de arte do Criador.